Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, né, vamos agora para a nossa segunda aula, que vai ser a aula de leis de Newton e dinâmica. Né, qual que vai ser a ideia dessa nossa segunda aula? Né, na aula anterior, que foi de cinemática, a gente estudou movimentos de uma maneira geral. Né, tudo bem que a gente não estudou todos os movimentos, né, a gente estudou alguns tipos específicos, né, que foram os movimentos retilíneos uniformes e uniformemente variados, né, e suas composições, que são os lançamentos, e a gente também estudou o movimento circular uniforme, em particular, que foi da onde surgiu, né, enfim, onde naturalmente surge a discussão do que é uma aceleração centrípeta e uma aceleração tangencial. Porém, apesar de a gente ter discutido só alguns tipos de movimento, a forma como a gente estudou os movimentos, esses específicos, são formas gerais de se analisar movimentos na física. Né? A gente analisou esses movimentos a partir das posições, velocidades e acelerações, né, que são as grandezas que descrevem o movimento, né? E a gente entendeu, né, a gente estudou, no caso, quais são as relações entre eles e, né, como é que a partir dessas grandezas a gente estuda o movimento de uma maneira geral. Então, né, a nossa primeira aula de cinemática é basicamente um estudo sobre o movimento no ponto de vista geral. Porém, se vocês repararam, na nossa primeira aula de cinemática, eu não entrei no mérito de por que os movimentos que nós estávamos estudando eram daquela forma. Em nenhum momento foi discutido quais são as circunstâncias que levam um sistema a descrever aquele tipo de movimento. Né, quando a gente estava trabalhando com movimento retilíneo uniformemente variado, ou então, né, sei lá, os lançamentos, eu só chegava e falava, olha, esse daqui é o movimento, vamos estudá-lo. Agora, por que o movimento foi daquela forma? O que gera um movimento daquela maneira? Isso tudo a gente não estudou naquele momento, porque a aula de cinemática consiste, né, numa aula em que a gente estuda o movimento, independente das circunstâncias que o geraram. Aqui, na nossa aula de leis de Newton e dinâmica, mas principalmente no contexto de dinâmica, né, porque leis de Newton é uma parte da dinâmica, a gente estuda agora, né, vai estudar a movimentação dos sistemas físicos, não somente no sentido de vamos entender o movimento, mas sim vamos estudar o movimento a partir das circunstâncias que o geraram. Né, mais especificamente, as circunstâncias que eu me refiro aqui, que geram o movimento, são grandezas que nós chamamos de forças. Então, né, nessa nossa segunda aula, né, para a gente começar a falar de dinâmica e lei de Newton, a primeira coisa que a gente tem que discutir é o que são forças, que vão ser, no caso, as grandezas que geram, né, os movimentos, né, geram as circunstâncias necessárias, na verdade, para que os movimentos aconteçam. Porque na prática, toda vez que a gente vai começar a falar de lei de Newton dinâmica, a definição de força é sempre uma definição difícil de ser colocada. Por quê? Porque, de maneira geral, força é uma noção já bem intuitiva, né? Enfim, que a gente já tem um contato, pelo menos intuitivo, desde sempre, e que por conta disso é muito difícil definir. Grandezas que a gente tem uma intuição muito grande, a definição é difícil. Um exemplo, tempo. Se alguma pessoa te perguntar qual é a definição de tempo, todo mundo sabe o que é tempo, mas é difícil explicar e definir o que é essa grandeza de fato. A noção de força é a mesma coisa. A gente está tão habituado a trabalhar com força, já no contexto de leis de Newton, né, desde a época do colégio, que quando a gente vai se perguntar o que são forças, é difícil desatrelar a noção de forças com toda a descrição da mecânica e da dinâmica que a gente já aprende desde a época do colégio. Então a minha ideia para esse primeiro vídeo é ser um vídeo mais curto mesmo, né? Eu imagino que ele tenha ficado mais curto. De maneira geral, existe uma tendência nos meus cursos aqui no canal que toda vez que eu falo essa aula vai ser mais curta, existe uma chance muito grande dela não ser curta. Existe uma chance bem grande dela acabar ficando bem maior do que, né, eu esperava que seria. Tanto é que sempre que isso acontece, normalmente eu tiro o trecho que eu falo que a aula vai ser bem curta. Então, enfim, mas eventualmente aparece algum vídeo que eu esqueço de cortar e aí fica engraçado. Eu falando que a aula é curta, mas tem 40 minutos. Mas enfim, né, essa aqui realmente eu acho que vai ser uma aula mais curta, porque a minha ideia aqui é só passar mais ou menos uma noção, a primeira noção intuitiva de força, né, pelo menos como é que surgiu no ponto de vista histórico, né, o histórico, as análises com força, para que aí sim a gente possa adentrar em lei de Newton sem fazer uma definição circular. O que é força? Força é a grandeza que aparece nas leis de Newton. Mas qual é a grandeza que aparece nas leis de Newton? É a força. Eu não quero fazer essa análise circular. Então eu queria colocar aqui uma aula de ancoragem, digamos assim, das ideias principais, das ideias mais básicas, para que pelo menos a gente tenha uma noção intuitiva do que é força antes mesmo, né, da gente começar a definir como é que ela varia o movimento. Então vai ser uma análise mais ou menos no ponto de vista histórico. Porque então, querendo ou não, vai ter uma pegada experimental, né, na essência da explicação bem grande. Pois bem, vamos começar então do mais básico possível. Qual é a noção mais primitiva de força, pelo menos no ponto de vista conceitual, qualitativo? Forças vão ser as grandezas que promovem movimento. Quando eu digo que essa noção é a noção mais primitiva de força, é porque desde sempre, na história da humanidade, a gente sabe que se a gente empurra alguma coisa, se a gente dá um tapa em algum objeto, ele vai mudar o seu movimento. Não só é a noção mais básica para seres humanos, mas até para os animais de maneira geral. Né? Quem nunca viu um gato dando um tapinha em alguma coisa, né, que está em cima da mesa até essa coisa cair? O gato sabe que quando ele dá um tapa, a coisa se movimenta. Então é uma noção tão intuitiva, né, tão primitiva, que está incorporada até em outros animais que não somente o ser humano.
Mas, enfim, a gente sabe, então, que forças vão gerar essa movimentação, mas um ponto de vista mais primitivo, a gente não sabe como vai gerar como vai promover esse tipo de movimento. E aí essa que vai ser a ideia, né? Essa que vai ser a ideia da nossa segunda aula, né, de leis de Newton dinâmica, que vai ser estudar, né, como é que essas forças promovem, então, né, essa movimentação. Mas antes da gente partir para isso, né, além dessa noção mais basal, a gente precisa ter uma ideia também primitiva, né, uma noção bem básica, de como é que a gente faz para poder medir forças. Porque, claro, não faz sentido eu somente chegar e falar, olha, forças são grandezas que promovem o movimento, se eu não sei classificar essas forças. Classificar no sentido de, é uma grandeza escalar? É uma grandeza vetorial? O que é uma força maior do que a outra? Qual que é um parâmetro de comparação, né, para eu falar o que é uma força pequena ou uma força grande? Enfim, a gente precisa, de alguma forma, né, quantificar essa grandeza-força, que a gente já tem uma ideia intuitiva, para que a gente possa, a partir dessa quantificação, né, e a partir da escolha, né, do que significa uma unidade de força, fazer exatamente as considerações e entender como essas grandezas variam o movimento. Como é que isso é feito da forma mais básica de todas, inclusive foi a maneira com que historicamente surgiram os primeiros estudos, né, com relação a como é que a gente faz para poder, né, quantificar a força. É a partir das molas. Certo? Já era conhecido, né, das molas e das situações de equilíbrio. Vamos começar com as molas. Já é sabido, né, de muitos anos que quando a gente pega uma mola, a gente estica essa mola, né, a gente vai ter que fazer uma força e a mola exerce uma força, né, na direção oposta, né, se opondo a esse puxão que a gente está colocando. Né? Independente de qual é o valor da força na mola, o que a gente sabe é quando você puxa, você está fazendo uma certa força. E quanto mais a gente puxa, mais difícil é de você deformar a mola. Independente de como são essas relações, a partir da ideia de que puxando uma mola você está exercendo uma força, a gente já consegue ter uma maneira natural de quantificar, né, a força. Que é fazendo o seguinte, pega uma mola e pega qual que é o comprimento dela, o comprimento natural. Ok? Eu vou colocar ela de preto aqui. Seguinte, imagina que você pega uma mola, fixa na parede, ok? Então, vamos lá, você tem aqui uma parede qualquer, você vai fixar uma mola nela e você vai deixar ela na posição de equilíbrio, na posição que ela está tranquilona. Então a mola está desse jeito. Quando você faz isso, ela vai ter um certo tamanho, e aí você vai colocar uma certa graduação, digamos, você vai, né, colocar como se fosse uma reguinha aqui embaixo, que te fala o quê? Olha, quando você, né, quando a beiradinha aqui da mola está exatamente aqui em cima, a gente sabe que aqui vai ser a marcação de 0. Não tem nenhuma força atuando na mola, e nem a mola está exercendo nenhuma força. Por quê? Porque se a mola está no estado que nada acontece, significa que não tem nenhuma força atuando nela. Afinal de contas, força não é a grandeza que promove o movimento? Se a mola está na boa, tranquilona, necessariamente, né, não tem nada promovendo o movimento dela, então seria a noção de uma força nula. Ok, o que a gente faz? A gente pega agora essa mola e estica ela um pouquinho. Ok? Estica ela um pouco, né, não pode esticar muito, e essa ideia de que a gente não pode esticar muito também é conhecida lá de trás, porque uma das coisas experimentais que a gente percebe é que quando a gente estica muito uma mola, a gente deforma ela de uma maneira irreversível. Se você puxa a mola, né, pequenas, se você não puxa ela muito, né, se você faz pequenas deformações, a gente sabe que a mola volta para a situação de equilíbrio. Então a gente não quer estragar a nossa mola. Então o que a gente faz? A gente puxa o suficiente. Né, pouca coisa, né, de forma que a gente garante, né, que a mola vai voltar para a sua situação, né, original depois que a gente soltar, né, ou seja, ela não vai ficar deformada eternamente. Né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai puxar um pouquinho, ok? E depois que a gente puxar um pouquinho, olha só, ela vai esticar e a gente faz, né, enfim, e a gente, vamos supor que eu coloque ela até aqui, ó. A gente esticou ela até aqui, ok? E aí, a partir do momento que ela ficou esticada até aqui, o que você vai fazer? Ó, essa força que você colocou, você pode definir uma unidade de força a partir dela, ok? Você pode chegar e falar assim, olha, esse valor daqui, quando eu deformo a mola nesse tanto, essa mola em específico, que tem molas mais duras e molas mais macias, aqui eu vou definir como sendo uma unidade de força. Certo? Na prática, a unidade de medida, o que você faz? Você pega alguma grandeza e você define uma certa quantidade daquela grandeza para você chamar de 1. Aqui no caso, a partir do momento que eu fiz essa força de uma unidade, eu posso chegar e falar, olha, na minha unidade de medida, né, qual que vai ser o nome dessa unidade? Meu nome é Felipe, então eu vou falar que aqui foi uma unidade de 1 Felipe de força. Certo? Por quê? Porque a unidade é minha, eu dou o nome que eu quiser. O ponto que eu estou querendo dizer aqui é que quem define o que é uma unidade de alguma grandeza é você, de acordo com a sua escala de medição daquela grandeza e tudo. Percebam que o que eu estou falando aqui é no ponto de vista mais rudimentar. Eu estou levando em consideração que a gente não conhece qual que é a expressão da força que a mola exerce, porque afinal de contas a gente está querendo definir, do ponto de vista mais primitivo, a noção de força, então eu não posso apelar para a definição de força já.
ok? Eu também não estou apelando para as unidades de medidas que existem, por exemplo, o Newton ou o KGF. Por quê? Porque eu estou supondo aqui forças de um ponto de vista mais basal. O que eu quero dizer é como é que a gente começa a falar de uma noção de força sem apelar para a noção de dinâmica que a gente já conhece. A forma mais fácil é fazer isso com mola. Então, qual que é a ideia? A partir do momento que você sabe que quando você deformar essa quantidade, você vai ter uma unidade de força, sempre que você levar essa mola para algum lugar e você quiser saber se alguma força que está sendo exercida é igual à força que você tinha exercido na mola, basta você fazer com que essa força puxe a mola, deforme ela, e o que você vai ver é a mola, depois de ser deformada por uma força qualquer, vai ficar exatamente em cima dessa medida 1. Se ficar, você garante que aquela força que foi feita é aquela força, aquela uma unidade que você tinha definido anteriormente. Então essa é sempre a forma que a gente tem de definir uma unidade de medida. É a mesma coisa como, por exemplo, quilograma. Como é que a gente faz para definir quilograma? A gente pega um punhado de massa e fala, isso daqui é 1 quilograma. Então, quando uma pessoa fala que pesa 67 quilogramas, significa que a massa que ela tem é 67 vezes aquela unidade fundamental. Certo? Quando você fala aqui, daqui até São Paulo, no caso daqui que eu falo Belo Horizonte, estou em BH. De BH até São Paulo, é, sei lá, 600 quilômetros? O que você está falando? Está falando que são 600 mil metros, ok? 600 quilômetros, 600 mil metros. E o que você está falando é, existe uma grandeza, existe um tamanho específico que eu estou chamando de 1. 1 o quê? 1 metro. E aí, no caso daqui até São Paulo, é a mesma coisa que você colocar 600 mil, né, dessa unidade enfileirado, porque você está medindo a partir de uma noção básica que é a unidade de medida. Então essa é a forma mais fácil de você definir, né, você começar a estudar forças. Porque se você quiser estudar força no ponto de vista físico e entender como é que uma força varia o movimento, primeira coisa, você tem que saber quantificar a força. Você tem que saber quando é que uma força dobrou, quando é que ela ficou pela metade, certo? Enfim, você precisa ter essas noções. Então, beleza, né? A partir desse sisteminha daqui, a gente consegue quantificar uma unidade da força. Aí vem a pergunta, e se eu quiser fazer uma força que seja 2 vezes essa força que eu chamei de uma unidade de força? Como é que a gente faz? Né? Talvez alguém que esteja assistindo pode ter pensado, é só a gente puxar a mola o suficiente para deformar o dobro. Mas percebam, se você fala isso, você já está apelando para uma noção de força. Porque aí você vai estar falando que você já sabe que a força de uma mola é linear com a deformação. Só que perceba, a nossa ideia é passar, né, exatamente uma noção de força anterior à dinâmica. Então, a única coisa que eu sei é, quando eu deformo esse tanto, eu vou ter uma unidade de força. Somente isso. Num primeiro momento, eu não sei, né, que se eu deformar o dobro, eu vou ter o dobro de força. Então, somente com esse experimentozinho daqui, somente com essa noção, como é que eu faço para, por exemplo, aplicar uma força 2 vezes maior? O que a gente faz é, usa 2 molas. Por quê? Eu sei que para fazer essa deformação nessa mola, se eu gero essa deformação, eu vou ter uma unidade de força. O que significa? Significa que se eu pegar uma outra mola idêntica e eu quiser deformar essas 2 molas, ok? E eu quiser deformar essas 2 molas nesse mesmo tanto, eu vou ter que exercer uma unidade de força nesse cara e uma unidade de força nesse cara. Ou seja, se eu pegar essas 2 molas daqui, olha só, se eu pegar, deixa eu colocar isso aqui, se eu pegar essas 2 molas, unir essas 2 molas de alguma forma, ok? Unir essas 2 molas. E eu estiver fazendo aqui, se eu estiver puxando esse cara, eu coloco, né, 2 molas idênticas, é importante deixar isso claro. E eu coloco aqui, né, aquela nossa reguinha, eu sei que como tem 2 molas, como cada uma delas foi deformada a quantidade para ter uma unidade de força, significa que agora eu tenho 2 unidades de força. Então esse cara daqui vai gerar 2 unidades de força, baseado que esse cara daqui é uma unidade de força. E eu acho que aqui, né, já começa então a ter uma noção de como é que a gente faz para poder estudar as forças dos sistemas. Percebam agora, né, que por essa construção a gente já consegue ter uma ideia de qual que é o caráter da força da mola. Por quê? Porque olha só, eu sei que se eu coloco 2 molas idênticas e deformo elas o suficiente para que cada uma, né, gere uma unidade de força, eu sei que no total eu vou ter 2 unidades de força. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer é o seguinte, pega esse cara e acopla ele numa outra mola idêntica. Idêntica a essas 2 daqui, ok? Idêntica a essas 2. Quando eu colocar aqui a reguinha, vamos supor que ela, na situação de equilíbrio, ela estivesse aqui. Ó. Imagina que na situação de equilíbrio ela estava aqui. Ok? Foi a situação 0. Se eu acoplo esse sistema e eu deixo ele entrar em equilíbrio, eu deixo ele parar, o que eu vou acabar observando? Eu vou acabar observando que esse cara daqui vai estar exatamente na posição 2, né? Que seria a mesma posição, né, no caso, né, dobrado com relação a esse cara que tinha aqui. Okay? O que significa? Significa que a partir desse experimento bem basal aqui, bem simples, e que foi feito muito antigamente, né, significa que a gente já consegue ter uma ideia de que a força que a mola exerce é proporcional à sua deformação. A partir disso, com uma única mola, você consegue já definir naturalmente uma escala de força. Não só uma unidade de força.
Porque a princípio a gente precisou de uma mola e uma régua para definir a unidade da força. E aí, se a gente quisesse ter uma noção do que são 2 unidades de força, a gente precisaria de 2 molas. 3 unidades de força, precisaria de 3 molas e por aí vai. Okay? Porém, percebam que a partir dessa noção, né, de 2, 3, 4, 5 molas, a gente vai conseguindo reproduzir uma unidade de força, 2, 3, 4, 5, por aí vai, acoplando esse cara com uma outra mola, uma única mola, a gente já consegue ter uma ideia de como é que é o padrão da força com a deformação. Então, né, enfim, aí de fato, somente com uma mola, a partir desses estudos, a gente consegue ter um padrão bem fácil de medir as forças que estão sendo, né, que estão atuando no sistema. A partir desse tipo de experimento, né, com molas, medindo a deformação a partir de uma unidade de força que você define, dada a mola que você está trabalhando, a gente também consegue já ter uma noção que a força é uma grandeza vetorial. Né? Isso é o mais intuitivo, na verdade, né? A gente não precisa de um experimento para ter certeza disso, né, de que depende da direção e sentido, porque se você tem um objeto, você dá um tapa ele para uma direção, ele vai se movimentar de forma diferente que se você desse um tapa para outra direção, certo? Então, naturalmente, a gente já tem uma ideia de que a força, que é a grandeza que promove o movimento, tem que ter direção e sentido. Afinal de contas, o movimento ele se dá em muitas direções diferentes. Porém, com esse tipo de coisa aqui, a gente consegue mostrar não só que ele depende de direção e sentido, mas que a força realmente se comporta como um vetor. Por quê? Porque olha só, a partir disso que eu comentei, a gente já consegue ter uma medição do valor da força, certo? Porque a gente já consegue fazer, né, numa escala aqui, né, a partir da deformação, a gente já consegue ter uma ideia de qual que é o valor da força que está atuando. A partir disso, quais são os próximos experimentos que a gente pode fazer? Vamos associar molas com angulações diferentes. Por exemplo, eu vou colocar uma mola que está aqui, digamos que está aqui, junto com uma mola que está, por exemplo, aqui. Imagina que tem essas 2 molas. E aqui eu também estou colocando uma terceira mola que está aqui, ó. Ok? Se todas essas molas eu faço elas de maneira igual, ou então, né, mesmo que elas sejam diferentes, mas cada uma delas tem a sua gradação, para eu saber exatamente qual que é a força que cada uma delas está exercendo, a partir a partir do momento que eu associo as molas dessa forma, que eu junto elas dessa forma, e eu percebo que o sistema entrou em equilíbrio, se o sistema entrou em equilíbrio, significa que não tem mais força atuando nele. Por quê? Porque forças são as grandezas que promovem o movimento. Se ele entrou no equilíbrio, então não tem nada promovendo o movimento dele. Então, necessariamente, o sistema, né, não tem nenhum tipo de força no total. Agora, eu sei que, olha só, essa mola, ela puxa esse ponto, nessa junção, para essa direção. Essa mola daqui puxa para cá, essa mola daqui puxa para cá. Além disso, por conta daquelas reguinhas que a gente fez, né, para poder medir, para poder, né, definir qual que é a noção, né, no caso de mensuração mesmo da força, a gente consegue saber qual que é o valor desse cara, qual que é o valor desse cara e o valor desse cara. E a partir dessas análises de equilíbrio, a partir de uma noção basal de o que é uma unidade de força, feita a partir de molas, a gente consegue perceber que, por exemplo, se esse cara daqui é um vetor que eu vou chamar de F1, esse cara é um vetor que eu vou chamar de F2, e esse cara daqui é um vetor que eu vou chamar de F3, a gente chega na conclusão que F1 mais F2 mais F3 vai ser igual a 0. E o que mostra que, de fato, esses caras vão acabar tendo um comportamento vetorial. Por quê? Porque se isso aqui acontece, significa que eu posso fazer aquela regrinha de soma pelo paralelogramo e vai dar tudo certo. Então, enfim, isso aqui é o tipo de coisa, né? É o tipo de estudo que foi feito lá atrás para que a gente conseguisse entender, né, quantificar as forças. A partir do momento que você cria uma forma mais ou menos sistemática de você analisar quais são as forças que estão atuando no sistema, aí sim a gente pode começar a se perguntar como é que essas forças variam o movimento. Porque agora que eu sei que força tem direção e sentido, e que eu sei quantificar a força, eu posso fazer experimentos controlados. Pega o mesmo sistema, por exemplo, pega uma bolinha que está em cima de uma mesa, ok? Aplica nela uma força F, vê qual é o movimento. Aplica nela agora uma força 2F, vê como é que é o movimento. Aplica essas duas forças numa situação que o corpo tem massa M e depois numa situação que o corpo tem massa 2M, por exemplo. Enfim, né, faça diversos experimentos, agora que você sabe quantificar esses caras. Né? Massa é uma coisa que a gente já sabe quantificar desde sempre. Né? Balanços existem desde lá da antiguidade. Okay? Então perceba, a partir do momento que a gente consegue quantificar força, agora sim, a partir de diversas experimentações e observações dos fenômenos, a gente consegue, né, a partir de todos os dados, tentar entender como é que essas grandezas realmente promovem a movimentação dos sistemas. E a gente sai de um aspecto qualitativo para um aspecto quantitativo que nos permite prever a movimentação do sistema de uma maneira extremamente precisa. Se vocês forem parar para pensar, até hoje a gente manda satélite para entrar em órbita na Terra com leis de Newton. Vocês terem uma noção que os estudos, né, que foram baseados em
conceitos basais, questão de mole e tudo, né, feitos lá atrás e usados pelo Newton para que a gente pudesse depois, né, ter uma formulação bonitinha que são as leis de Newton. Até hoje a gente usa isso para poder mandar satélite para fora da Terra para poder orbitar. Isso é impressionante. Mas enfim, né, a ideia minha com esse primeiro vídeo, né, é realmente passar essa noção mais intuitiva. Perceba, eu não fiz nenhum tipo de conta aqui, essa aula é realmente uma aula mais na conversa, esse primeiro vídeo, ok? Porque eu só queria ter uma noção, eu só queria passar para vocês uma noção de como é que a gente define a noção de força sem apelar para as leis de Newton. Porque, querendo ou não, no ponto de vista mais moderno, a gente pode pensar nas leis de Newton como sendo as leis que definem força. Ou seja, dado um movimento qualquer, a gente define forças como sendo as grandezas que geram um movimento previsto pelas leis de Newton. Só que isso só faz sentido, né, ou pelo menos é proveitoso, depois que você já tem uma intuição e que você já entende bem a dinâmica de sistemas na mecânica. Aí sim, faz mais sentido no ponto de vista matemático, né, mais prático para você fazer as contas, pensar nas leis de Newton como sendo a definição de força. Só que se a gente está aprendendo mecânica, se a gente está querendo construir as ideias de mecânica para ganhar intuição, não faz sentido definir dessa forma. E aí sim, é interessante a gente regredir, dar um passo atrás e fazer essa discussão, né, que não é tão longa assim, né, de como é que a noção de força ela veio historicamente, como é que a gente pensa em forças antes de existir o contexto, né, de leis de Newton, né, mas quando eu digo, né, quando a gente pensa em forças, eu me refiro a como é que a gente pensa em forças, né, principalmente pensando como é que a gente faz para quantificar essas grandezas. Mas, bom, dado isso, vou encerrando o vídeo de hoje, né, que foi um vídeo aqui realmente só para, como eu comentei, né, passar uma ideia basal do que são forças. Então, né, dado essa noção basal, né, a partir disso aqui eu acho que é bem fácil perceber que a gente já consegue ter uma ideia, né, e refinando os experimentos para que a gente possa ter cada vez medidas mais precisas do que são forças, entender melhor como é que quantifica esses caras, né, para aí sim a gente começar a entender os movimentos. Então o que eu vou voltar com vocês, né, o que a gente vai abordar a partir do próximo vídeo já vão ser de fato as leis de Newton. E depois que a gente for trabalhar com leis de Newton, a gente vai ver também um bocado de aplicação, para aí sim a gente, né, entender, né, como é que a gente faz a nossa descrição da mecânica e ganhar cada vez mais intuição, né, que é algo extremamente relevante, principalmente aqui, porque a mecânica é a base de toda a física.